Começando mais um Resenha 90, me chamo Samuel Benassi. Eu sou o Luiz Guilherme. E esse é o Resenha 90, o seu podcast sobre futebol carioca. E aí, meu amigo, como foi a semana dos times cariocas? Vamos começar? A gente já começa com uma boa notícia, que o Botafogo finalmente despontou um pouquinho, né? Desencantou com 2 vitórias, que foram largas vitórias, né? Vamos começar falando pela vitória no Juventude, a goleada, que foi no domingo, às 6h30, jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro. Sim, esse jogo que teve gols relâmpagos, né? O do Júnior Santos, Tiquinho Soares. Então, assim, já começou bem o Botafogo. Foi um bom jogo, né? Um bom jogo do zagueiro Bastos, que veio da Lazio, se não me engano, tem passagem pela Lazio, futebol italiano. É um bom zagueiro, tem jogado bem. O time empolgou, né, cara? Teve aquele golaço de falta do Savarino também. Então, assim, empolgou, de frente pra torcida, como posso dizer? Posso chamar de carrasco o Botafogo, Juventude? Campeão da Copa do Brasil em cima do Botafogo? Então, Pode assim, se considerar, né? Então, assim, o Botafogo venceu bem, foi muito bom, né? E é isso, não tem muito o que falar da partida em si, foi um bom jogo, o Botafogo foi bem. É legal a gente pontuar o gol do Jacob, né? O jogador que veio dos Estados Unidos, né? Do projeto do John Textor, nós fomos os primeiros a vir. Então é legal ele ganhando espaço, né? O Arthur Jorge usando essas outras peças, além daquelas que o Botafogo sempre usou ali, os atacantes, os meio-campistas, enfim. O Botafogo tem um time bom, né? E é bom ele vencer, né? Era um jogo que não dá pra cravar a vitória, mas era imaginável que o Botafogo ganhasse com a força jogando em casa. Sim. E realmente foi o que aconteceu. Ele chegou lá, ganhou com um placar elástico. E é importante, né, pro trabalho do Arthur Jorge ter essa vitória no campeonato que o Botafogo vai se dedicar, né? Quase ganhou ano passado, tem toda aquela questão. Então é um marco importante porque o time do Botafogo jogou bem. É um time que é bom e que precisa se encaixar. E parece que tá se encaixando. Exatamente. Infelizmente nessa partida tivemos a lesão do Matheus Nascimento, jovem promessa do clube, que tinha muita expectativa da torcida, né, em ser aquele jogador que fosse vendido a um preço exuberante, como foi Hendrick, Rodrigo, Vinícius Júnior, entre outros. Mas infelizmente ele ainda não foi vendido nesse ponto e também não virou o ídolo que a torcida esperava. Mas ele é muito jovem, né, mas é um bom jogador. O Tiquinho também depois machucou, na partida que nós ainda vamos comentar. E aí o Botafogo fica naquela sem atacante, né? Fica essa lacuna. Quem seria também, poderia ser o Janderson, que também foi vendido, que já não jogava bem. Sim. Então até essa opção ruim não tem mais disponível, né? E o Matheus Nascimento jogou bem, né, nas categorias de base, jogou muito bem nas seleções também que participou, jogou até ao lado do Andrei, se não me engano, que era do Vasco, outra promessa também. Mas ele não despontou no Botafogo, nunca teve um momento muito bom, uma sequência boa. E era a hora dele talvez dar a volta por cima, começar a ser usado. Até porque o Tiquinho foi lesionado no outro jogo. Jogo da quarta-feira. Exatamente, foi posterior, claro, mas não dava para adivinhar. Exatamente. Mas podia ser a oportunidade dele. E agora tem esse desfalque do Matheus Nascimento, que é um bom nome, e do Tiquinho, que é um nome que foi fundamental para o Botafogo, apesar de ter, de certa forma, desligado em um momento, naquela temporada passada. Era um nome muito importante, é um dos melhores na posição, para mim, atuando no Brasil. Então, é um desfalque muito importante. Sim. E vindo agora para quarta-feira, dia 24, o Botafogo finalmente venceu o jogo na Libertadores, em casa, diante da torcida, jogando bem, mostrando um bom futebol. Um jogo que realmente o Botafogo precisava, ainda mais na Libertadores, dessa vitória. Um belíssimo gol do Luiz Henrique, queria pontuar o segundo gol, né? O primeiro gol também, a jogada foi bem legal, do Júnior Santos. E, cara, eu queria falar aqui, que eu já vinha falando desde o início da criação deste podcast, que eu confio no trabalho, eu acredito no trabalho de um homem chamado Arthur Jorge. Você acha que ele vence e convence? Vence e convence, ele é um bom técnico, cara. Acho que o time, realmente, nas primeiras partidas, demorou um pouco a entender o que ele queria, o padrão de jogo, o estilo de jogo, né? Como eu vinha falando, aquela saída de 3, acho que o time ainda precisa aprimorar, né, nas primeiras partidas, contra o LDU foi assim, contra o Cruzeiro também. Então, assim, é um pouco difícil, né? E ele ficou marcado como
um técnico que botou o time pra frente na altitude, né? A torcida ficou um pouco irritada, um pouco brava com isso, né? Essa falta de tato, talvez, do técnico. Mas eu achei um bom treinador, cara. Acho que o Botafogo tá jogando bem. Esses 2 jogos o Botafogo jogou bem. Contra o Atlético Goianiense pela outra rodada do Brasileirão. O time foi bem também, não foi mal. Teve um final ali que sofreu, mas acontece. Tem jogos que você vai sofrer, tem jogos que você não sofre. Mas assim, eu gostei do jogo. São 3 vitórias consecutivas. Acho que isso dá confiança pro elenco, né? Que tem uma sequência agora bem importante também. E assim, viva Arthur Jorge, meu filho. Viva Arthur Jorge, é um bom técnico, joga pra frente, eu gosto disso. E acho que tem tudo pra continuar brilhando aí pelo Botafogo. Essa vitória foi importante porque o Botafogo precisava da vitória. Ele está numa situação onde tinha 2 derrotas e precisava... 2 derrotas? Na Libertadores e precisava... Pro Cruzeiro também. Precisava pontuar. E era meio que ganhar ou praticamente desistir do sonho da Libertadores. Porém, ele foi lá, demonstrou o seu jogo do Arthur Jorge e conseguiu a vitória. E agora o Botafogo tem esse respiro dentro da competição e que é fundamental nessa sequência de Libertadores que o Botafogo terá pela frente. Ele tem que buscar mais vitórias. Perdeu um jogo dentro de casa na estreia e perdeu um jogo fora de casa na altitude, então tem que correr atrás agora desses pontos. Então realmente o trabalho do Arthur Jorge começa a mostrar o seu potencial, né? Não dá para cravar nada, mas ele chegou no momento onde as competições já estavam acontecendo, então é agora que a gente pode ver os frutos mesmo dessa nova rotina de treinamento, desse novo bastidor. E, bom, o Botafogo, com esses bons resultados, tem essa boa situação que pode ajudar ele na questão da tabela, pode gerar um pouco de expectativa, né? Essa semana ele vai enfrentar, dia 2 de maio, o Vitória na Copa do Brasil e vai ter o clássico contra o Flamengo dia 28 de abril. Domingo às 11 horas. Exatamente. Só para pontuar aqui rapidinho, pra gente encerrar o assunto do Botafogo, uma coisa que eu não gostei na partida contra o Universitário foi aquele gol no final que eles tomaram, né? Um gol meio perdido ali, uma bobeira. Eu acho que é um gol que pode complicar o clube, infelizmente, porque a questão do saldo de gol ali, quantos gols tomou, quantos gols fez, então assim, é uma coisa que o Botafogo tem que ficar de olho, tem que vencer sem tomar gol, sem precisar tomar gol, para não ficar dependendo muito de outros resultados depois e o saldo atrapalhar. Né? Até porque está atrás, então vai correr. Exato. Vai correr em dobro para chegar lá. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho dos próximos jogos, né? Primeiro vamos falar do jogo pela Copa do Brasil contra o Vitória. Cara, é um jogo difícil. O jogo vai ser em casa, né? Vai ser no Engenhão. O primeiro jogo dentro de casa. Mas assim, vai ser um jogo difícil porque é um time que vem desempenhando um bom futebol. Eu assisti o Palmeiras e Vitória, e eu vi que o Vitória jogou, às vezes, muito melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras fez um gol no começo e soube segurar a partida. Mas o Vitória mostrou um bom futebol. Tanto que está dando muito trabalho para o Bahia, né? Que é o clube que a gente achou que ia despontar logo de cara, mas não. Quem foi campeão baiano foi o Vitória. Então, assim, é um time que está surpreendendo, está jogando bem. Então o Botafogo tem que tomar cuidado. O Botafogo, de certa forma, deu um azar porque é um time de Série A. Então, exatamente. Só por isso já influencia um pouco nessa expectativa. E o segundo jogo, na verdade o primeiro, no caso da semana, que era no domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, às 11 horas da manhã. Flamengo como mandante. O Botafogo vai ter essa pedreira logo de cara. E clássico é clássico, exatamente. Já batida, mas é um jogo muito disputado, né? O Botafogo vai chegar bem, depende também um pouco da mentalidade dentro do time, mas teve essas 2 vitórias com placares muito bons. Então vai chegar disputando, é claro, né? Não vai se apequenar diante do Flamengo. Só que o Flamengo também vem num trabalho muito bom, que a gente já vai falar sobre isso, mas não dá pra cravar, tanto com o Vitória quanto o Flamengo, não dá pra cravar resultado. O Vitória, o Botafogo jogando em casa pode ter um pouco dessa vantagem, né? Apesar de ser um jogo com volta, então talvez tentar fazer um gol e segurar, não sei. O Arthur Jorge joga pra frente, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu tô achando que vai ser um jogo... Cara, eu tô com uma expectativa bem alta pra esse jogo, porque, assim, quando a gente fala do Flamengo, eu vou explicar um pouco mais. O Flamengo é aquele time que ele não ataca 100%, ele não vai pra frente como... E em outros trabalhos, né, com o Renato Gaúcho, Rogério Ceni, o próprio Jorge Jesus, obviamente. E o Botafogo agora, ele é ataque total praticamente, né? Um time que vai muito pra frente, ataca todo mundo, sobe muita gente. Um time meio dominador, né? Exatamente, um time que gosta de jogar assim, dominando a partida. Então, cara, acho que vai ser um jogo
bem bom. Tô com uma expectativa bem alta pra esse jogo mesmo, pra ver o que vai ser ali do Tite, do Arthur Jorge, como eles vão montar. Será que o Arthur Jorge vai jogar com um time um pouco mais recuado, por ser um clássico e querer logo a vitória puxando um contra-ataque? Ou o Flamengo vai partir pra cima mesmo também, pensando nisso? Ou jogar realmente mais recuado como vem fazendo e tentar um contra-ataque com os jogadores de lado ali de campo? Então é um jogo que eu tô bem curioso, não vou mentir não. O Flamengo do Tite é um time que, parecido com os trabalhos dele, né? Que meio que deixa o adversário jogar. Deixa ele ir construindo, às vezes no contra-ataque mata o jogo. Então, até não tem muitos... teve vários jogos com placares que não foram muito diferentes, né? Elásticos. Então, é um time que joga assim, é o estilo de jogo dele, né? Então, continuando falando sobre o Flamengo, agora vamos no assunto Flamengo, que nessa semana, no domingo, tivemos o Palmeiras e Flamengo, que já virou um clássico interestadual, assim eu posso dizer. Em função dos momentos, né? Exatamente, acho que desde 2000 sempre teve uma rivalidade, Palmeiras e Flamengo, por ser dois grandes clubes, assim como todos os grandes clubes têm rivalidades entre eles. Só que o Palmeiras e Flamengo, desde 2016 mais ou menos, cara, se tornou algo, assim, essa questão de como se fosse um Fla-Flu, um Palmeiras e Corinthians pro palmeirense, né? Tanto que tem aquelas brincadeiras nas redes sociais, né? Perguntam pros torcedores quais são os seus maiores rivais, quem você mais odeia. Aí o flamenguista fala, pô, odeio o Fluminense, o Vasco e o Palmeiras. Ou tira um, bota o Botafogo, mas enfim, é sempre isso, sempre tem o Palmeiras. E do palmeirense, sempre tem o Flamengo também. Corinthians, São Paulo e Flamengo. Corinthians, Santos e Flamengo. É algo que foi inflamado também pela Libertadores, né? A disputa. Sim, mas até antes, cara, em 2018, o elenco do Palmeiras, ele passa, depois que ele ganha do Vasco e ganha o título brasileiro, ele passa provocando a loja do Flamengo, né? E ouvindo funk, zoando o Flamengo. E aí, em 2019, o Flamengo, aquele ano incrível, né? Teve o pagode lá da comemoração e cantaram a música do Palmeiras não tem mundial, retrucando aquela zoeira que eu acho que é super saudável entre os torcedores, né? Tem gente que não gosta que o jogador entra nessa zoeira, mas eu acho super de boa, cara. Acho que isso que deixa futebol muitas vezes muito legal. E voltando a falar sobre esse clássico, o jogo foi no domingo, né, no Allianz Parque. Foi um jogo que, no fundo, eu esperava um pouco mais. Eu esperava que pelo menos sairia gol ali para cada um dos lados, mas ficou no 0x0 mesmo. Foi o que a gente falou, né, no último podcast sobre a expectativa para o jogo. A gente falou sobre, até brincou sobre uma possível final antecipada, porque são dois times com elencos muito fortes e que a gente imagina que times com essa magnitude vão mostrar um bom jogo, né? A gente vai ter um espetáculo na nossa frente. E que não foi o caso, né? Foi um jogo até morno entre os dois, né? Foi bem morno, acho que o jogo, os dois times estavam com medo de se lançar 100% ao ataque, né, por medo de um contra-ataque e tomar um gol de contra-ataque. Eu acho que é muito da postura do Abel Ferreira e muito da postura do Tite também. Eu esperava um pouco mais do Flamengo em si. Teve a estreia do Carlinhos, né, atacante do Nova Iguaçu, fez aquela questão de se reerguendo na carreira profissionalmente. E infelizmente foi um jogo um pouco apagado, eu esperava um pouco mais do Carlinhos. Mas assim... Cara, ele entra no lugar do Pedro, né? Que exatamente. Foi, de certa forma, poupado, que só chegou a entrar aos 46 minutos, mais ou menos, no lugar do Carlinhos. Ele entrou... Não, se eu não me engano, o Pedro ele entra bem no começo do primeiro tempo, no segundo tempo, perdão. Mas, assim, você não viu muito o Carlinhos e você também não viu muito o Pedro no jogo. Então ficou muito nessa. Acho que quem entrou bem, obviamente que não tem como não falar desse cara, que é o De La Cruz, entrou bem no segundo tempo, teve uma falta que ele não bateu tão bem, mas tudo bem, né? Mas assim, eu esperava um pouco mais, cara. Esperava um pouco mais do jogo do Flamengo. Parece ser um jogo que é mais disputado, mais ofensivo, talvez. E, bom, com esse resultado, com esse empate, né? O Flamengo agora é vice do Brasileirão, tem 7 pontos junto com o Bragantino e é um bom resultado, né? Apesar de ser começo de campeonato, não dizer muito. Obviamente que o Flamengo queria os 3 pontos, mas assim, o empate acho que saiu tranquilo ali pros jogadores, acho que a torcida entende também. Tinha um jogo importante contra o Bolívar agora nessa quarta-feira, então o time também tinha cabeça na Libertadores, né, por ser um jogo na altitude. E falando desse jogo, foi na quarta-feira, dia 24, às 9h30 da noite, no estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Então, estádio com altitude. E como você ouviu aqui no podcast, a gente falou que podia ser poupados alguns jogadores, né? Sim. Em função do desgaste físico que o Tite vem batendo nessa tecla. E foi uma escalação com muitos jogadores poupados mesmo. O Léo Pereira, o Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Arrascaeta e Pedro não jogaram.
E também uma novidade foi a primeira vez no Flamengo que o Tite usou 3 zagueiros na escalação. Aparentava ser, então, um time mais ofensivo para jogar contra o Bolívar fora de casa na altitude, para tentar desempenhar um futebol melhor, ser superior. Só que não foi o que aconteceu. O Bolívar, pela facilidade, né, de jogar em casa, ter esse costume com a altitude, e o Flamengo não tem muito tempo, chegou até um pouco antes do jogo, para não ter aquela questão de sofrer com 4 horas de adaptação, dor de cabeça. Ele já chegou rápido e fez um preparo intenso antes do jogo para tentar bater de frente, mas o Bolívar foi superior. O Flamengo só foi começar a ter uma vantagem em cima do Bolívar no segundo tempo, quando entra o Matheus Gonçalves no lugar do Léo Ortiz, deixando o time mais ofensivo, e Johan no lugar do De La Cruz, que é um bom jogador, que mudou bastante o Flamengo, uma das melhores contratações. E a partir desse momento o Flamengo ficou mais ofensivo durante o segundo tempo. Ele começou a jogar mais em cima do Bolívar, porém não foi o suficiente. Teve algumas chances, mas o time boliviano saiu vitorioso. E comentando também um pouco do time do Bolívar, o Bruno Sávio e o Francisco da Costa são brasileiros que jogam no Bolívar e jogaram bem, foram os autores dos gols do Bolívar. Então gostaria de destacar nessa pequena curiosidade. É diferente de ver jogadores que atuam em outros brasileiros que atuam em outros times aqui no futebol sul-americano. E é bacana que o futebol boliviano vem abraçando um pouco eles. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista do Rafael Silva, ex-Vasco. Ele jogou no Always Ready também e falou um pouco dessa questão da altitude. Cara, acho que assim, o Flamengo sempre se espera da vitória do Flamengo pelo elenco que tem. Mas assim, a altitude, cara, é muito complicado de jogar. É muito difícil de suportar ali, de correr os 90 minutos. E sem falar também que o efeito da bola, ele fica um pouco diferente ali. Às vezes um passe mais curto vira um passe mais longo, um chute mais fraco vira um chute mais forte. Então, assim, é bem difícil para os jogadores. O Rossi teve problema com isso no recuo, indo para o final do jogo, Sim. que a bola chega muito forte, então o domínio é diferente, você tem que estar acostumado, né? Sim. Eu achei bacana que ele botou os garotos da base, como o Lohan, o Matheus Gonçalves, que era um outro garoto que está sendo muito falado sobre ele sair por empréstimo, sobre essa questão do deu ou não deu certo, né? Esse imediatismo que as pessoas criam em cima do jogador de futebol, mas é um garoto com muito talento, então assim, acho que no tempo certo ele vai mostrar o bom futebol dele, como já mostrou. Mas é um pouco decepcionante para o torcedor, que esperava pelo menos um empate, né? Por mais que fosse difícil, esperava pelo menos um empate, mas assim, não é nada novo perder para um time na altitude, né? Na altitude, ainda mais poupando, né? Principalmente o Bolívar, ainda mais poupando. Ano passado também o Palmeiras perdeu o Bolívar, claro que estava no meio de uma final do campeonato estadual contra o Água Santa, se não me engano. Mas assim, mesmo assim, é muito complicado você disputar uma partida ali, né, buscando a vitória. Foi uma escalação que teve de diferente o Bruno Henrique mais como centroavante, não Sim. pelos lados, Gerson um pouco mais à frente, e que não deu muito certo, né? Isso foi funcionar mesmo, ser efetivo no segundo tempo, com as mudanças. E bom, essa foi a primeira derrota no ano do Flamengo e o primeiro jogo que o Flamengo levou 2 ou mais gols. Uhum. É claro que é uma marca que eu não acho nem negativa. Para ser bem sincero, eu acho uma marca muito positiva, porque a primeira e única derrota do Flamengo foi um jogo em que ele poupou e que tem todas essas adversidades. Então, acho que é uma marca mais positiva do que negativa. E expressa bastante o trabalho do Tite, né? Como ele vem funcionando bem. E agora o Flamengo tem uma boa situação na Libertadores, né? Assim, esse empate complicou um pouco ele, que ele ainda tem alguma chance de não ir, se tiver alguns tropeços no caminho, que eu acho difícil, mas o campeonato, a tabela nesse campeonato ficou um pouco embolada para o Flamengo, mas o que a gente espera é que o Flamengo tenha mais facilidade ao longo dos jogos, né? Sim. E falando agora dos próximos jogos, a gente já falou contra o Botafogo, e o outro jogo que vai ter é na quarta-feira, dia 1º de maio, contra o Amazonas, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Lembrando que dia 1º de maio é feriado, né? Tanto que o jogo do Fluminense na Copa do Brasil vai ser 4 horas da tarde, que eu até gostei, porque né, feriadão, É um bom horário. a maioria das pessoas estão em casa ou estão curtindo esse feriadão e aí conseguem assistir esse jogo, mesmo que seja na quarta-feira, ou irem ao estádio, quem é tricolor ou quer ver um bom jogo ali no Maranhão e vai, ou quem está em casa ali assistindo, acho bem bacana. Mas voltando aqui para o jogo do Flamengo contra o Amazonas no Maracanã, a expectativa é sempre alta, como eu sempre falo.
É um time de Série B, time que foi pra Série B agora, tem nomes como Sassá, Jô, Dentinho, agora... Tem sido bem midiático, né, Exato. quanto às contratações. Mas assim, acho que o Flamengo é franco favorito, acho que se ele quiser poupar uns nomes pode, mas acho que não vai ser o caso, acho que deve ir com força máxima sim, só se for alguma coisa questão de lesão, ou desgaste mesmo de um ou outro jogador, mas eu acredito que o Flamengo vai com força máxima. E o jogo do Botafogo já deixei aqui claro, eu acho que vai ser bem interessante de ver. Pode ter algumas variações, né? Porque vai ter o jogo contra o Botafogo e logo depois desse jogo. Então pode ter algumas mudanças, talvez a Arrascaeta jogando um jogo e não o outro, ou talvez o De La Cruz. Então, pode ter algumas alterações, mas acho que também vai com força máxima contra o Amazonas. E eu acho que a vitória é esperada por parte do Flamengo. E, agora que foi Flamengo, vamos de Fluminense, tricolor das Laranjeiras, que venceu o clássico contra o Vasco no sábado, dia 20 de maio, às 4 horas no Maracanã. Um jogo que o Fluminense sobressaiu contra o Vasco, um jogo que foi bem ok, mas muito marcado por erros da arbitragem. Teve um chute ali do Verratti que bateu na mão do Manuel, e aí não foi, na minha opinião foi pênalti, mas o árbitro não deu pênalti. Foi alegado que o fato da bola ter encostado na mão não interfere, porque caso não houvesse aquele braço, aquele contato com a mão, encostaria no corpo dele. Então, não faz diferença que tenha encostado na mão, né? É uma argumentação que vai muito da interpretação de jogo do árbitro, né? E eu acho que o importante é ver se esses critérios vão ser os mesmos ao longo do Brasileirão. Esse é o grande ponto. Gerou bastante polêmica, a gente acabou não comentando muito no caso do Botafogo, porque é algo que está bem recente, a gente já falou sobre, mas é algo que ainda está acontecendo na questão da CPI, com o John Tex. Então, os erros de arbitragem têm sido algo que tem sido bastante discutido, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar sobre essa CPI quando ela já estiver um pouco mais redonda, assim, de certa forma. Exato, mais respostas que a gente possa falar. Porque, por agora, cada hora sai uma notícia nova, que um árbitro da terceira divisão teria pedido propina, inventou um pênalti. Aí a gente descobre que a terceira divisão não é da CBF, sim da FERJ, da Federação do Rio de Janeiro. Só que aí o pessoal vem e contradiz e fala, não, mas se tem na FERJ, deve ter na CBF. E aí fica nessa, uma discussão que às vezes não vai levar a lugar nenhum. Então vamos esperar a justiça ser feita pra gente começar a falar sobre essa CPI aqui no podcast. Mas voltando aqui, no Fluminense, que venceu o Vasco, teve essa questão da arbitragem. E assim, acho que pra falar do Fluminense ao todo, o time vem deixando muito a desejar. E vem deixando muito a desejar em vários sentidos, né? Desde jogar bem, desde estar parecendo um time que está sempre fazendo a mesma coisa, parece que ele só sabe fazer aquilo ali, só sabe tocar a bola e tem dificuldades para finalizar e tem que botar o volante para jogar de zagueiro. E já falando sobre isso, sobre essa falta de identidade talvez do Fluminense, não identidade eu diria, mas uma falta de ambição, de proposta, ambição do clube. Teve o jogo na quinta-feira, dia 25 de abril, às 19 horas contra o Cerro Porteño, no Paraguai. Um jogo que foi assim, fazia tempo que eu não ficava tão desinteressado com futebol que nem o jogo contra o Cerro Porteño do Fluminense. Que foi um jogo assim que não teve nada, cara. Acho que o único lance dos melhores momentos do primeiro tempo foi um chute do Cano de muito longe que o goleiro ainda teve que espalmar, o Jean. E eu queria dizer que, o que aconteceu nesse jogo, o Fábio fez 2 defesas. Uma delas foi incrível, que foi a do cabeceio do atacante do Cerro Porteño. Foi mais ou menos aos 30 minutos do segundo tempo. Foi uma defesaça. E ela que salvou o Fluminense. E diante disso ele ganhou o melhor da partida. Mas assim, o jogo foi tremendamente ruim, cara. Foi um jogo muito abaixo. E não tinha altitude. Então assim, o Fluminense deixando muito a desejar. Essa questão do Fluminense não ter essa identidade, não ter essa digital dele, é o que não é recente. Desde o Carioca a gente vê um pouco disso, né, na questão desse trabalho do Diniz. É um time que tem um elenco excelente, tem bons nomes, o Marcelo joga nesse time, que é algo que já é um diferencial muito grande na questão da criação, por exemplo, da ofensividade do time, mas é um time que parece que no papel é um e na prática acaba sendo outro, né? Nesse jogo
o Fluminense deixou muito a desejar, né? O jogo deixou a desejar, né? Foi bem pior do que a gente imaginava para o jogo de Libertadores. Exatamente. E assim, além dessa notícia ruim, né, do empate, também teve um caso do John Kennedy, né? Não só o John Kennedy, como o Alexander, o Cauã Elias e o Arthur também da base, que foram pegos fazendo uma festa no hotel, com além do horário, né? Aquelas festas... Antes do clássico, né, também. Antes do clássico. E assim, é um pouco difícil da gente falar, porque, pelo que foi apurado, essa festa que aconteceu foi no hotel onde reside ninguém mais, ninguém menos que Fernando Diniz e sua comissão técnica. Mas, pelo que parece, quem falou dessa festa foram funcionários do hotel para o Diniz e a comissão técnica dele. Quase uma denúncia, né? Exatamente. E aí a gente tem que lembrar que o John Kennedy, desde muito cedo, tem vários problemas disciplinares. Se a gente voltar um pouco no tempo, teve um caso do John Kennedy que ele foi pego no carro dele com maconha, com loló, né? Acho que não era dele, mas assim, infelizmente ele foi pego e isso marcou muito a imagem do John Kennedy. E ano passado, ele foi emprestado para o Ferroviário e teve uma proposta da MLS, né, do Chicago Fire, se eu não me engano. E aí o Diniz quis que ele ficasse porque queria recuperar o jogador e tal, e realmente deu super certo os gols decisivos na Libertadores, principalmente o da final. O Alexander é outro garoto que surgiu muito bem, um jogador que também, desde a base, já vinha alguns problemas disciplinares, é um jogador que já está sendo até procurado pelo São Paulo, talvez o Fluminense possa até negociar o jogador. O Cauã Elias é um garoto com muito potencial, ano passado na Copa do Mundo Sub-17 foi um bom destaque da seleção brasileira, né? E o Arthur, que é um garoto que ele surgiu muito bem, tinham propostas do Liverpool, falavam do Chelsea atrás dele na época da base, mas ainda no profissional ele não mostrou a que veio. O Alexander já fez grandes jogos, até um Fla-Flu muito bem, o John Kennedy também, o próprio Cauã Elias ainda está começando, mas assim, o Arthur ainda não se provou como profissional ainda. Esse é o grande problema dessas questões envolvendo o Fluminense. É uma questão bem polêmica, né? O extracampo é sempre algo que interfere bastante no bastidor, né? Na questão do momento do time. Então, é algo que infelizmente acontece, né? É algo que é bom, é algo que seja legal de se acontecer, né? A própria torcida não gosta, mas assim, por exemplo, o JK é um cara que pro Fluminense foi bem importante na conquista da Libertadores, então afeta a imagem dele, né? Já teve esse problema anteriormente, e o Diniz deu voto de confiança nele, que se provou. Então é isso, é torcer para que não seja algo que atrapalhe muito a carreira deles, porque são pessoas jovens, né? É claro, foi uma irresponsabilidade antes de um jogo importante, como um clássico, né? Que muitas pessoas priorizam, né? Primam por esse respeito ao clube, né? Seja qual for o momento dele, qual a qualidade do elenco, o momento nas competições que joga, você tem que ter um respeito, porque clássico é clássico. Então, soa quase como um desrespeito e pega mal. Então, Exatamente. Acho que faz sentido, de certa forma, essa revolta da torcida dentro do próprio clube com relação a esse evento, né? Eles que foram afastados do elenco, né? Devem ficar um tempo afastados ainda. Não sei se já vão voltar para o elenco nesses próximos 2 jogos, né? Já no Paraguai, nenhum deles viajou com a delegação. Mas nem só de más notícias vive o tricolor das Laranjeiras, né? O atual campeão da Libertadores. Pelo que tudo indica, Thiago Silva, depois de alguns anos, deve voltar ao futebol brasileiro e o time deve ser o Fluminense. Time que ele é ídolo, querendo ou não. Ídolo é uma palavra um pouco forte, né? Isso vai de torcedor a torcedor. Mas é um cara muito querido pela torcida, muito respeitado. Muito desejado, né? Exatamente. E desde a saída do Nino, o Fluminense não conseguiu trazer ninguém à altura. Então acho que a volta do Thiago Silva, além de ser um jogadoraço, na minha opinião, um cara impressionante, muito marcado pela questão da Copa do Mundo, choro, mas ele é um baita de um zagueiro. E assim, acho que tem tudo para ser uma das melhores contratações do futebol brasileiro nos últimos anos, né? E o Fluminense tem sofrido com questão de zagueiros, né? Então cairia como uma luva, porque é uma pessoa que a torcida quer, uma pessoa com um nome gigante dentro do futebol, que tem uma qualidade altíssima, que pode ficar jogando em bons clubes se tiver um interesse, e
provavelmente tem procura, então cairia como uma luva para o Fluminense. É uma contratação que seria importantíssima agora, que ajudaria bastante nessa falta de uma defesa consolidada, que o Fluminense é um time que se expõe muito, então ter uma defesa é essencial para que você não vá muito ao ataque, se jogue e não tenha uma segurança, né? Que não dependa, por exemplo, do Fábio, como dependeu nesse jogo contra o Cerro Porteño. E além do jogo de quinta-feira, também teve uma lesão do André. Saiu de campo chorando antes do primeiro tempo acabar, entrou o Lima no lugar dele. Ele deve passar por exames médicos essa semana para ver o que se trata dessa lesão. A gente fica na torcida para não ser uma lesão muito grave, ainda mais visando que o André pode ser vendido no meio do ano, gerando lucro ao clube. E é um jogador importante, né? Exatamente. É um baita jogador, um jogador importantíssimo na conquista do ano passado, um jogador que vinha sendo convocado, então assim, a gente deseja tudo de melhor para o André nesse momento. Exatamente. Bom, falando agora para finalizar o Fluminense, vamos falar sobre os próximos jogos, né? Ele vai enfrentar o Corinthians em São Paulo, fora de casa, no domingo, dia 28, às 4 horas. E vai enfrentar também o Sampaio Corrêa, dia 1 de maio, às 4 horas do feriado, como a gente citou anteriormente. O jogo do Corinthians eu acho que vai ser um jogo assim, que o Corinthians vai entrar precisando da vitória, que está um momento muito delicado também. Então o Fluminense precisa mostrar alguma coisa. Exatamente. Né? Eu acho que vai dificultar um pouco a vida do Corinthians. Acho que tem a cara do empate. Esse jogo tem uma carinha de empate. Mas acho que o Corinthians vai entrar com tudo. O Fluminense também não vai entrar para perder ou empatar. O Corinthians vive um mau momento, né? Exatamente. Sequência de 3 derrotas. Perdeu para o Juventude, para Bragantino e Argentino Júnior pela Sul-Americana. E eu imagino, assim, pelo meu ponto de vista, opinião, eu acho que o Fluminense pode ser um pouquinho superior ao Corinthians, né? O momento é melhor. O Corinthians vai ter essa pressão gigante em cima dele, dos jogadores, né, nessa partida. Então, o Fluminense pode acabar tendo a vantagem, apesar de jogar fora de casa, ter essa vantagem em função desse momento terrível do Corinthians. E, bom, contra o Sampaio Corrêa, é um jogo que o Fluminense, acho que é tranquilo dizer que é favorito, né? Exatamente. Provavelmente vai ganhar, deve ser um jogo, não vou dizer que seja tranquilo, o Fluminense... Ainda mais por ser no Maranhão, uma viagem longa. Né? O Fluminense vai ficar um pouco afetado pela viagem, vai ter essa necessidade de vitória, né, uma produção importante, mas eu acho que favorito mesmo, não deve ter muita dificuldade não. Bom, para finalizar, a gente vai falar agora um pouquinho do Vasco, né, o Cruz Maltino que ele... vamos voltar um pouquinho a parte do Vasco em si, nesse jogo contra o Fluminense, né? Ele teve um jogo fraco, o Fluminense em si não teve um jogo muito bom. E eu acho que a superioridade do Fluminense é em função dessa fragilidade do Vasco, porque a partida do Vasco foi muito ruim, foi uma partida muito fraca, e acho que o principal ponto negativo do Vasco foi a marcação do Marcelo, que ele tinha pela direita tanto o Rossi para marcar ele quanto o lateral direito, que não deu muito certo, porque nenhum dos dois estava conseguindo marcar o Marcelo, e isso ajudou bastante ele, porque ele estava livre contra a defesa do Vasco e o time num todo estava jogando mal. Então, quando você tem essa superioridade de uma pessoa tão importante quanto o Marcelo, a gente não pode deixar... a gente não, né? A gente vê que ele tem essa... Ele acaba atuando muito bem, né? Ele acaba mudando bastante o jogo, tanto que a jogada do gol tem participação dele. Então, o Vasco, no primeiro gol. Então, o Vasco deu uma fraquejada nessa parte do campo e acabou mostrando bastante o porquê desse resultado. E comentando um pouco sobre as questões polêmicas, uma outra polêmica além desse pênalti que a gente falou, possível pênalti em cima do Manuel, foi a conduta do Ganso, que ele sofre uma falta comum de jogo e ele, no chão, ele se vira e chuta diretamente o jogador do Vasco, uma forma completamente intencional de agredir. Então, alguns analistas da arbitragem, né, você vê que a opinião dele se baseia numa expulsão mesmo, porque foi uma agressão sem motivo algum, não foi nada de jogo. Então, além disso, ele fez outras faltas antes de ser substituído e ele participou diretamente em um dos gols. Então, você vê que afetou bastante o jogo, né? Mais uma polêmica para a arbitragem, algo que liga um pouquinho o alerta de quem é torcedor vascaíno, por exemplo, pode ficar angustiado, né, com esse lance
teve bastante revolta nas redes sociais. E, bom, apesar desse resultado negativo, o Hugo Moura estreou, e foi uma estreia positiva. Eu gosto bastante do nome do Hugo Moura, desde a época da base do Flamengo, sempre foi um bom jogador, né? E no Atlético Paranaense estava super bem, bom jogador. Super não, vou dizer que ele estava bem. Super bem é os jogadores mais extraordinários, mas ele estava bem, é um bom jogador, acho que vem para somar nesse elenco do Vasco. Sobre esse lance do Ganso, eu achei um absurdo também ele não ter sido expulso. E bom, o Vasco só conseguiu ser superior no segundo tempo, com a entrada de alguns jogadores, como o Eric Marcos, por exemplo, o próprio Hugo Moura e depois o Ryan também entrou. Então o Vasco passou a ter essa superioridade, porque antes ele jogava muito mal, o Fluminense fazia um jogo ok e por isso era superior. Quando o Vasco passa a propor mais, invadir os espaços do Fluminense, o Fluminense começa a sofrer um pouco com isso e se torna um jogo mais equilibrado e até um pouco melhor do Vasco, né? Porém, isso não definiu a vitória do Vasco, possível vitória ou empate. O Fluminense ganhou, jogou melhor, foi uma vitória merecida mesmo. E o Vasco, apesar de ter tido esse bom momento, num todo teve um jogo bem ruinzinho. Então, eu acho que vale a gente falar um pouco do elenco do Vasco, né? Que provavelmente é o principal, entre aspas, culpado disso. Sim. Cara, eu acho que uma coisa que me chama muita atenção é a falta de um camisa 10. Com essa lesão do Payet, a falta de um jogador assim para ser esse meio campo de referência é estrondosa. Então, assim... nessa partida foi o Galdames, né? Que foi Exato. Improvisado como meio ofensivo. O Galdames é um segundo volante. É um volante, né? Não é um jogador mais para frente. Exatamente. Então, assim, acho que isso é muito gritante no Vasco. E eu queria pontuar, no final do jogo, o Cleiton perdeu um gol tentando driblar o Fábio, que assim, acho que deixou qualquer vascaíno muito triste, porque, cara, era a chance de empatar aquele jogo, de, conquistar um pontinho. Então, assim, esse gol não dá pra perder. Acho que ele perdeu muito ângulo, mas, assim, queria pontuar isso. E o Cleiton foi um dos reforços que o Vasco trouxe agora. Ele jogou 1 minuto nessa partida, teve 1 ou 2 toques na bola, e o desses poderia ter mudado completamente a história do jogo. Mas não aconteceu, né? Não conseguiu efetuar o gol. E, bom, além da questão de desfalque, né, vai ter agora a volta do Medel, que teve alguns problemas pessoais e viajou para o Chile. E agora ele está voltando. É uma volta importante, porque o Vasco é um time que parece que não joga com raça. Tanto a questão da marcação do Marcelo, que eu citei, que é um lateral, mas que vai para frente. Então, a cobertura do Paulo Henrique era dobrada, o Rossi também voltava, só que nenhum dos dois conseguia. Existiam momentos em que o Marcelo estava livre com um espaço enorme. Então, essa volta dele é importante, porque é um jogador que vai atrás da bola, vai disputar e pode cobrir um pouco nesses momentos em que existe essa dificuldade das laterais, por exemplo, da lateral direita, principalmente do Vasco, na questão da marcação. Exatamente. Cara, e essa semana também aconteceu o que a torcida do Vasco queria, ou não, né? Não sabemos ainda. A contratação de Pedro Martins, dirigente executivo de futebol do Cruzeiro, agora tudo indica que ele será do Vasco, o diretor de futebol do Vasco. Isso gerou uma reação muito diferente da torcida do Cruzeiro, que comemorou a saída do dirigente. Não é um bom sinal, né? Isso mostra que não é um bom sinal para a torcida vascaína. Ele chegou no Cruzeiro em 2022 e, bom, o momento do Vasco e do Cruzeiro são bem similares, tem elencos que não são muito bons, só que você vê a comparação gritante na questão do orçamento. Enquanto o Cruzeiro gastou cerca de 48 milhões para montar a equipe dele, desde essa chegada do Pedro Martins, o Vasco, que teve passagens de diferentes diretores de futebol, o Alexandre Matos sendo o último que foi demitido e estava nesse momento sem ninguém, foi cerca de 200 milhões a mais, né? 248 milhões num todo em contratações. Então, um dado muito forte, expressa bastante a fase do Vasco, que gastou muito e tem um elenco acho que até com resultados inferiores do que o do Cruzeiro, né? Que disputa o Sul-Americano, enquanto o Vasco lutou para não cair e não teve bons resultados esse ano. Teve a derrota para o Nova Iguaçu. Então, não sei muito bem o que esperar dele. Ele não fez um trabalho muito bom no Cruzeiro, que não teve muitos bons resultados. Mas esse fato da torcida cruzeirense não ter gostado
acho que surpreende um pouco, né? Não é o que você espera quando você contata alguém. Chama muita atenção. Eu lembro que quando o Anderson Barros saiu do Botafogo para ser dirigente do Palmeiras, a torcida do Botafogo comemorou também igual. Só que a gestão, pelo menos a do Palmeiras, é muito boa. A do Anderson Barros ainda tem as suas críticas, né? Mas assim, não é algo que foi assim, algo muito ruim pro clube. Então assim, talvez ele possa fazer um bom trabalho no Vasco. Nada impede a gente fazer um bom trabalho no Vasco. Mas assim, a gente fica nessa expectativa, né? A gente não sabe muito do trabalho dele, a torcida do Cruzeiro critica. Então assim, é um pouco complicada essa situação. Mas pelo menos o Vasco tem alguém a recorrer, que é ele, né? Então assim, e bom, não dá pra saber muito bem o que esperar, mas agora tem algum nome pra... Exato, tem alguém pra cobrar. Né? Isso, pelo menos, isso eu acho que é uma boa resposta, né? Tipo, tem alguém ali pra gente recorrer. Exatamente. E bom, finalizando esse assunto do Cruz Maltino, a gente vai falar agora dos jogos que o Vasco tem pela frente. Ele vai jogar em casa, em São Januário, contra o Criciúma, no sábado, dia 27, às 4 horas. E na quarta-feira, dia 1º de maio, feriado, vai jogar fora de casa contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Exatamente. Começando falando por esse jogo contra o Criciúma, é um jogo providencial para o Vasco, né? A gente assistiu ao ano passado do Vasco, em que ele lutou para não cair, e a torcida do Vasco não espera isso, né? Espera uma resposta diferente. Então, esse jogo é um jogo importante. O Vasco tem que ganhar esse jogo dentro de casa, o Caldeirão tem que ganhar esse jogo. Essa, pelo menos, é a expectativa geral, mas esse elenco do Vasco surpreende, então não acho que seja franco favorito para esse jogo. Vai ter dificuldade, sim. Eu acho que toda vitória em começo de Campeonato Brasileiro, ela representa muito o que o clube vai ser durante o campeonato. Então, essa vitória, esse jogo em casa, com torcida lotando o estádio, contra uma equipe que, querendo ou não, a gente sempre coloca ela ali abaixo como um time que briga para não cair também, fica naquele meio de tabela, é essencial esse tipo de vitória. Então o Vasco tem que partir para cima do Criciúma, tem que buscar a vitória e é isso que a torcida quer, entendeu? No final do ano são aqueles pontinhos que faltam. Exatamente, faltam, são aqueles 3 pontos ali que fazem falta e o Vasco sabe muito bem disso. A torcida do Vasco já não aguenta mais fazer contas em relação ao Campeonato Brasileiro. E no jogo da Copa do Brasil, no feriado, 1º de maio, às 7 horas, pela hora de Brasília, enfrenta o Fortaleza no Castelão, né, em Fortaleza. E acho que é um jogo um pouco mais complicado, ainda mais uma questão de mata-mata. É aquilo que a gente está falando sobre o Botafogo, que pegou também um time de Série A. Então acho que deu muito azar de pegar logo de cara um time de Série A. Eu acho que o Vasco já chega com dificuldade, né? Porque o Fortaleza é um time que vem jogando bem, fez uma goleada de 5-0 na Sul-Americana contra o Nacional Potosí, por exemplo, que não é um clube super grandioso, mas é representativo, né? Vem de empate contra o Cruzeiro, iria jogar contra o Criciúma, mais foi adiado, e ganhou do São Paulo. Então, eu imagino que seja uma pedreira para o Vasco, de verdade. Talvez o empate seja um lucro. Sem falar também que ganhou recentemente do Boca Juniors em casa, de 4-2, por mais que o Boca Juniors não seja aquele time todo, mas é o Boca Juniors, ex-campeão da Libertadores, vice-campeão do ano passado. Vice-campeão da última edição. Então, assim, tem que respeitar esse time, o momento do técnico Voivoda, que é um ótimo técnico, gosto bastante do trabalho dele, gosto bastante da gestão do Fortaleza. É um clube que ficou anos e anos na Série C e hoje disputa títulos como Sul-Americana. Goleia o Boca Juniors. Exatamente, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro sempre briga ali para tentar G6, então assim, é um time que é bem difícil de enfrentar lá. E pro Vasco vai ser um adversário bem complicado. Vai ser bem complicado. Ainda mais jogando fora de casa, né? Exatamente. E para finalizar esse podcast, vamos falar sobre o América, que teve o primeiro treino do presidente, senador e ex-campeão mundial. Que agora também é jogador. Que voltou a ser jogador. Romário, de 58 anos, voltou a treinar no período da tarde, nessa quinta-feira. Voltou fazendo gol no treino. Né, aquele treininho só para voltar ali, já deu entrevista falando que se o técnico não botar ele manda embora, quem não tocar para ele vai tomar multa, e assim, é uma pressão ali pros jogadores, né? Exatamente, o jogador que tem uma aura de uma marra já, né, em cima dele, e é legal, né, é curioso de ver esse acontecimento, de ver o Romário jogando, talvez não vai jogar muitos jogos, talvez jogue um jogo ou outro, isso é puramente uma ação de marketing, né, não dá pra saber.
Até porque pela função dele, né? Ele participa do poder público e também é uma pessoa com bastante idade. 58 anos não é uma idade comum para algum jogador de futebol profissional, né? Eu tô torcendo pro América subir e ano que vem ele inventar de jogar o Cariocão Série A. É ser inusitado. O que vai ser maneiro a gente ver um Vasco e América no São Januário, um Flamengo e América no Maracanã, Esse um é algo bem Botafogo, inédito. Fluminense. Pô, ia ser muito maneiro, cara. Muito maneiro. Eu não sei se ele chega a fazer isso mesmo se o América subir, mas eu gostaria de ver. Acho bem difícil, mas ia ser realmente algo bem interessante de Pô, se me assistir. falassem que o Romário ia voltar a jogar, eu não acreditaria. Eu também não, eu ainda não acredito. Então, meu irmão, eu quero ver ano que vem o América na Série A com o Romário em campo. Seria algo bem interessante de se assistir, um Vasco e América. Ou melhor, ou ele... Assim, não sei se tem algo melhor que isso, né? O América ganhando a Série B do Carioca, com ele fazendo gol do título. E levantando o caneco? Pô, genial. Ia ser legal, hein? Legal, vai ser incrível. Vamos torcer pra ver isso aí acontecer, então. Tomara. E bom, finalizamos aqui essa rodada pelo futebol carioca, que teve Libertadores, vitórias importantes, apesar do tropeço do Flamengo. Também teve clássico, tem clássicos futuros que a gente ainda vai falar no próximo. Então, a gente vai ficando por aqui. Vamos agradecer aí quem assistiu até agora. A gente pede para que você comente algo que você achou interessante, algo que você pensa sobre, alguma dúvida, o que quiser. Tem aí espaço para você comentar. E muito obrigado por ter chegado aqui até agora. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, comenta aí. Tamo junto, um abraço e tchau. Até a próxima. Valeu.